Graças e paz, meus irmãos, mais uma manhã na presença do nosso Senhor, mais uma manhã de comunhão com Ele mesmo, comunhão com os santos aqui na localidade do Campinho, para que cada um, né, esteja partindo o pão, nos alimentando do nosso Senhor, dele mesmo, porque verdadeiramente o Senhor é a comida para nós, Ele é bebida para nós, Ele é o nosso sustento, Ele é a nossa provisão. E queria estar, né, mais uma vez compartilhando com os irmãos uma porção da palavra, né, para a gente estar meditando nessa manhã e dizer, né, que nós já encerramos o outro estudo que a gente vinha, né, uma sequência de estudo com relação ao ministério celestial do nosso Senhor Jesus, a ascensão dele e o ministério celestial, né? E tivemos falando há algum tempo, um período, né, com relação a isso. Esse estudo ele terminou e agora a gente vai estar com a ajuda do Senhor, né, nesse ano que vai entrar, de 2022, se o Senhor não voltar antes disso, né? Se Ele voltar, os mortos ressuscitarão primeiro, né, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e estaremos com o Senhor nas nuvens, para o tribunal de Cristo, né? E o começo do reino, se assim for a vontade do nosso Senhor. Mas, enquanto isso, a gente vai estar aqui meditando numa outra porção. A gente vai começar a dar início agora, né, com a ajuda do Senhor. Queria estar pedindo desde já oração dos irmãos, né, com relação a isso. E hoje a gente vai estar dando uma introdução com relação a esse assunto. Vai estar tratando desse assunto tão somente com uma porção panorâmica, né? A gente vai estar fazendo uma introdução panorâmica, não somente uma introdução, mas falando panoramicamente do assunto, que seria o assunto das jornadas, né? O senhor tem falado comigo já há algum tempo com relação a esse assunto e assim o Senhor colocou no meu espírito da gente estar estudando no a partir do ano que vem, 2022, com relação à jornada, né? A gente está tocando em assunto em assunto. E hoje a gente vai estar dando uma introdução, né? Panoramicamente já falando desse assunto. Acredito que não vai esse estudo panorâmico não vai terminar hoje. Acredito que tem a parte B, ou talvez a C, não sei. Mas com a ajuda do Senhor a gente vai avançando, né? Conforme o Senhor nos permitir. E hoje a gente vai estar meditando nessa introdução, né? Vamos começar com 1 Coríntios 10. 1 Coríntios capítulo 10, que já fala, né, Paulo, né, já fazendo uma introdução desse assunto mesmo, das jornadas, né? Então, Paulo ele faz aqui uma introdução no capítulo 10 de Romanos, de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10 de 1 Coríntios. Paulo faz uma panorâmica com relação a esse assunto das jornadas, né? E Paulo fala assim, né? Ora, irmãos, não quero que ignoreis. Então Paulo ele já começa na primeira frase do capítulo 10 de 1 Coríntios 10, primeiro capítulo, primeira frase é: ora, irmãos, não quero que ignoreis. Então é algo que o Espírito, pela boca de Paulo, no Espírito Santo, ele nos fala hoje, né? Que é algo que o próprio Senhor não quer que a gente seja ignorante com relação a esse assunto. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem. Ou seja, os pais aqui, né, que eles falam os irmãos, né, que viveram no Antigo Testamento, né? Nossos pais estiveram todos sob a nuvem. Então aqui ele está falando das jornadas do povo de Israel, né? Então esse aí que ele está chamando de nossos pais, né? Ou seja, os ancestrais de Paulo, né? Os nossos ancestrais.
estiveram todos sob a nuvem. Então ele está falando daquela caminhada ali no deserto, que a nuvem estava sobre ele no deserto durante o dia, protegia ele do calor, né? Era uma provisão de Deus, era o próprio Senhor que os seguia, né? Se manifestando como nuvem, né, de dia, e à noite como coluna de fogo, né? Porque no deserto de dia a temperatura é elevadíssima, muito calor. Então, se a pessoa caminhando ali não suporta o calor do deserto durante o dia. E à noite a temperatura baixa, às vezes, muitas das vezes, em locais até abaixo de zero. Então, à noite o Senhor se manifestava ali na coluna de fogo, e essa nuvem, essa coluna de fogo ia guiando o povo ali no deserto. Então, é isso que o Paulo está falando, nessa panorâmica que Paulo está fazendo. Então ele não quer que nós sejamos ignorantes a isso, que os pais estiveram todos sob a nuvem, né, que seria o governo de Deus, uma direção de Deus. E todos passaram pelo mar, né? Todos passaram pelo mar. Aqui ele está falando que a passagem da travessia do Mar Vermelho, né? Todos passaram pelo mar. Então agora interessante que ele vai colocar essa alegoria da travessia do Mar Vermelho, né? Ele vai associar com o batismo, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Então ele vai fazer colocar aqui como se a travessia do mar, né, fosse uma alegoria ou um tipo, né, do nosso batismo nas águas, né? Tendo sido todos batizados. Então, tipificou o batismo hoje do Novo Testamento, né? Assim na nuvem como no mar com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. Então agora aqui ele está falando ele veio falando da travessia do Mar Vermelho, agora daquele maná que descia, né? O pão vivo que caía, né? O maná que caiu, o pão vivo que desceu dos céus, é o Senhor Jesus. Então esse maná, ele é um tipo de Cristo, né? Que é o pão vivo que desceu do céu. Ele desceu do céu, né, como o único grão de trigo. Está lá em João, Evangelho de João 6, se eu não me engano. Eu acho que é Evangelho de João 6. Vai falar do pão vivo que desceu do céu, né? Que é a nossa verdadeira comida e a nossa verdadeira bebida. Mas aqui ele está falando que eles comeram de um só manjar espiritual, falando desse maná, que era um tipo de Cristo, né? De uma pedra, manjar espiritual. 4. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então agora ele vai falar que aquela pedra que jogou água lá, que eles bebiam água no deserto, que também era um tipo de Cristo, e a pedra os seguia. Como é que ela seguia? Seguia tipo nuvem, né? Tipo coluna de fogo, e como aquela pedra que jorrava água para não deixar que eles morressem de sede, também era um tipo de Cristo, né? Então a gente vai ver que cada parte dessa que ele está falando é uma... Desculpa. Aqui já no versículo 4, né, cada parte dessa é uma jornada que eles passaram ali, né? É uma alegoria, né? Cada parte dessa aqui é uma alegoria de uma jornada. Já aqui já falou várias jornadas. E a pedra é Cristo. 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, a razão porque ficaram prostrados no deserto. Ou seja, teve muitos deles que Deus não se agradou, porque eles não avançaram das jornadas, foram reprovados ali, né? Ficaram reprovados e pereceram ali no deserto. 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós. Então aqui é interessante, né? Que essas coisas que aconteceram lá na caminhada do povo no deserto durante aqueles 40 anos de caminhada, é o que Paulo está falando aqui. Estas coisas se tornaram exemplos para nós.
E a gente vê que ele está falando no plural, né? Estas coisas, não foi uma coisa só. Não é os 40 anos do deserto como um todo, mas são muitas experiências ali no deserto, né? E depois a gente vai ver que foram 42 jornadas. Foram 42 jornadas, e são essas 42 jornadas que a gente vai estar querendo ver uma por uma, né? No decorrer do ano de 2022. Então, estas coisas se tornaram exemplos. Então, a gente vê que cada uma daquela jornada foi, né, permissão de Deus que acontecesse com os israelitas ali no deserto e como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais, né? Então, Deus permitiu que aquelas coisas ali acontecessem como exemplo para nós, cada uma daquelas coisas, a fim de que não cobicemos as coisas mais, né? Ficou de exemplo o que aconteceu com eles. Como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo se assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras da serpente. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. 11. Estas coisas, ou seja, a gente vê que está no plural mesmo, todas estas coisas, cada uma delas, lhes sobrevieram como exemplo, de novo aqui, né, no versículo 11, ele volta a dizer o que ele falou aqui no versículo 6, né? Versículo 6 fala, no versículo 6 fala, estas coisas se tornaram exemplos para nós. Agora no 11 ele vai falar, estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. É o nosso período agora, né? Então agora ele começa a falar aqui a partir do versículo 7, né? Não vos façais por idólatras, como algum deles, né? Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Né? Então agora ele vai começar a falar o que é essa idolatria. O que era essa idolatria? Como alguns deles. Porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então aqui ele vai falar que a idolatria dele, do povo, né, de um período, em algumas daquelas jornadas, era comer, beber e levantar-se para divertir-se. E o Senhor vai chamar isso de idolatria, né? Por isso que tem um texto na Bíblia, em Mateus, que fala, né? Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Então esse é o conselho de Deus para nós, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Né? Então quando a gente troca, inverte os valores de Deus, né? E não confiamos no Senhor, que as demais coisas vos serão acrescentadas, isso se constitui idolatria. Né? Quando a gente está buscando primeiro o que comer, o que beber, né? Coisas naturais, necessárias ao nosso dia a dia, né? E a gente esquece de buscar primeiramente o reino do Senhor e a sua justiça, né? Então diz que o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Ou seja, não colocavam o Senhor em primeiro lugar, né? Por isso que ele fala, né, que buscai primeiro o reino, as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Isso tem que haver, é um ensinamento de ter confiança no Senhor, né? Então aqui a gente está falando panoramicamente, mas quando a gente entrar de jornada em jornada, a gente vai falar isso com mais detalhe, né? Então o intuito de hoje não é entrar nesses assuntos, mas é falar panoramicamente de cada um deles, né? Então a gente vai ver que comer, beber,
levantar-se para advertir, cada um desses é um período de amadurecimento, né? É um período que a gente tem que aprender algo com o Senhor, né? Por isso ele vai nos passando de jornada em jornada. E não para pratiquemos imoralidade, né? Seria outra jornada, que eles praticavam imoralidade, como algum deles que fizeram e caíram num só dia 23.000. Né? Então isso aqui é outra jornada, que caíram num só dia 23.000. Não vou entrar em detalhe também, isso aqui é uma outra jornada, mais para frente a gente vai estar vendo isso com detalhe. Né? O que eles aprenderam aqui. Hoje a gente vai estar falando como Paulo aqui, em 1 Coríntios 10, somente panoramicamente, né? Uma forma introdutória, né? Não ponhamos o Senhor à prova, né? Então aqui uma outra jornada, um outro aprendizado, não pôr o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes, né? Uma outra jornada. Se eu não me engano, Zalmona, que dá o nome dessa jornada, né? Então eles pereceram pelas mordeduras das serpentes. Mais para frente a gente vai estar entrando nisso com detalhe também. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Né? Uma outra jornada também. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa. Né? Então, o Senhor escreveu essas coisas para nossa advertência hoje, nos nossos dias, como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Né? Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Né? Então, em cada jornada dessa, em cada fase dessa da vida, da nossa caminhada cristã, né? Porque essas caminhadas são alegorias, são sombra da nossa caminhada cristã hoje, por isso que é exemplo para nós, né? Então, por isso que ele fala aqui, né, essa frase, vos proverá livramento, ou seja, saída dessa jornada. Né? Porque a gente vai ver daqui a pouquinho que cada jornada dessa existe a entrada, a gente entra naquela jornada ali, existe uma entrada, existe a estação, que é o acampamento, né? Que a gente permanece naquele período ali naquela jornada, e existe a saída da jornada. Quando nós saímos de determinada jornada, automaticamente o Senhor nos introduz numa outra, né? Então esse aqui, ó, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, ou seja, saída, de sorte que possais suportar. Versículo 14. Só a parte, é ele todo. Versículo 14, que ele é pequenininho. Portanto, meus amados, fugi da idolatria, ou seja, foge disso, né? Então a gente tem que fugir dessas coisas, da idolatria. Só até aí. Agora eu queria estar lendo outro texto com os irmãos, lá em Números, de forma introdutória também, Números 33, e a gente vai estar tocando nesses assuntos de forma introdutória, né? Números 33, a partir do versículo 1, Números 30, que vai falar das jornadas também. Aqui fala como caminhada, né? São estas as caminhadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito. Deixa eu ver, ó, as caminhadas, né? Ou seja, as jornadas deles. Essas caminhadas que eles estavam debaixo da nuvem durante o dia e da coluna de fogo durante a noite. São estas as caminhadas. Deixa eu ver que está no plural, não é uma caminhada só, são várias. Na caminhada cristã a gente passa por várias caminhadas, né? E nesse sentido aqui dessas caminhadas aqui da jornada dos filhos de Israel, já falei que são 42, né? Mas existem
outros textos bíblicos, né, que eles falam também dessas caminhadas, mas que eles falam resumidamente, né? Tipo, a gente vai encontrar falando dessas caminhadas em Cantares de Salomão, da jornada do amadurecimento da noiva, da esposa, né? Ele está tipificado também em Cantares. A gente já falou numa outra ocasião na casa da irmã Márcia e do Cláudio ali na Cidade de Deus, do cântico, os cânticos dos degraus, né? Que, se eu não me engano, que são 15 salmos, que cada um desses é um degrau, né? Fala também do amadurecimento do cristão, fala ali como cântico dos degraus, em algumas versões cânticos de romaria, né? É a caminhada que o cristão faz em direção a Cristo, né? A sua união com Ele e a sua vida com Ele, né? Com Cristo. A gente já esteve falando isso numa outra ocasião. Então são vários textos, né, que falam sobre essa caminhada cristã, né? Voltando aqui em Coríntios, irmãos, eu deixei anotado aqui na folha aqui, queria falar com os irmãos rapidinho. 1 Coríntios 10, né? A gente não precisava nem voltar em 1 Coríntios 10, eu deixei escrito aqui, né? As coisas que Paulo fala aqui de 1 Coríntios 10, as coisas negativas que Paulo coloca panoramicamente, né? Essa é a panorâmica de Paulo com relação às jornadas. E ele coloca alguns assuntos aqui que seria as coisas negativas que nós praticamos em cada fase nessas fases da nossa caminhada cristã, né? Então a gente já falou de algumas, né? Comer, ou melhor, já falamos de todas elas, né? Mas aqui eu vou falar delas aqui que eu deixei anotado aqui, ó. Comer e beber, divertir-se, ou seja, colocar essas coisas, né, em primeiro lugar, e não o reino do Senhor, o Senhor e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Comer, beber, então essas são as coisas que Paulo coloca como negativa, né, na caminhada cristã. Nesse texto, nessa panorâmica dele. Comer, beber, divertir-se ou julgar, tem algumas versões que trata como julgar, imoralidade ou fornicar, não por o Senhor, ou melhor, pôr o Senhor à prova, ou seja, tentar o Senhor, pôr o Senhor à prova e murmurar, né? Então seria comer, beber, divertir-se, imoralidade, fornicar, né? Pôr o Senhor à prova, tentar ao Senhor e murmurar. Eu deixei escrito aqui, né? Só resumindo as coisas negativas que Paulo fala nessa panorâmica dele de 1 Coríntios 10. Agora vamos lá para Números, né? Números 33. Então, são estas as caminhadas, né? São várias caminhadas, 42. Por isso que as dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, né? A gente vai ver aqui que saíram, ou seja, houve, né? Deus deu saída, Deus deu provisão, houve provisão de Deus para que eles saíssem da terra do Egito, né? Então aqui está falando da propiciação, né? Então a gente vai ver que nessa caminhada são coisas primárias que Deus proporciona para cada crente, cada cristão, né? Porque se Deus não nos fosse como propiciação, né, não seria possível sair, porque eles eram escravos ali de Faraó, estávamos como escravos ali nas mãos de Faraó, né? Mas eles saíram da terra do Egito, porque, né, o Senhor arrancou com mão forte, né? E mais para frente a gente vai estar comentando com relação a isso. Segundo os seus exércitos e sobre as ordens de Moisés e Arão, escreveu Moisés as suas saídas, né? São várias, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor. E são estas as suas caminhadas segundo as suas saídas, né? Então a gente vai ver que interessante aqui, né? Que essas caminhadas, né, Moisés escreveu, versículo 2, escreveu Moisés as suas saídas, caminhada uma após uma,
conforme o mandato do Senhor. Quer dizer, o Senhor mandou que Moisés escrevesse essas caminhadas, uma por uma. Ele escreveu por ordem do Senhor, né? Caminhada por caminhada, conforme o mandato do Senhor, que é o Senhor que mandou que Moisés escrevessem essas coisas. E são estas as suas caminhadas, segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramsés no 15º dia do primeiro mês, do dia seguinte da Páscoa. Saíram os filhos de Israel, corajosamente aos olhos de todos os egípcios, enquanto estes sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido, entre eles também contra os seus deuses executou o Senhor juízo, né? Então a gente vê que foi o Senhor que mandou Moisés que escrevesse isso, né? Daqui a pouquinho a gente vai ver por que o Senhor mandou que Moisés escrevesse isso, né? O Senhor mandou, Moisés escreve essas caminhadas, uma por uma, jornada por jornada, né? E eu queria chamar mais atenção aqui, né? A gente não vai ler tudo isso, mas esse capítulo 33 todo de Números vai falar de todas essas jornadas, 42, que a gente vai estar vendo uma por uma, né? Em outras ocasiões. Mas o que eu queria chamar aqui primeiramente a atenção dos irmãos é essa, né? Partiram de Ramsés, né? No 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte da Páscoa, né? Então essa Páscoa aqui está falando da morte do Cordeiro, que foi o que propiciou, se tornou propício a saída deles com mão forte do Egito, né? Foi a morte, tipifica a morte de Cristo, né? A culpa que estava sobre cada um deles ou cada um de nós, né? A culpa caiu sobre o Cordeiro. O Cordeiro, ele tomou a culpa para ele, né? Ele se fez culpado, se fez pecado por nós, né? E isso foi por propiciação para que eles pudessem sair ali do Egito, né? Então a primeira coisa que aconteceu, né, foi a propiciação, né? Que foi, então a gente vê que ele saiu no dia seguinte da Páscoa. Então foi isso que propiciou que eles fossem tirados da escravidão com mão forte, né, do Senhor. Então, outra coisa que eu queria chamar a atenção, né, que a primeira jornada é essa, Ramsés, seria a primeira jornada. Eles saíram de Ramsés, depois a gente vai estar entrando com detalhe o que Ramsés significa, né, o significado de Ramsés. Enquanto Deus executava juízo. Versículo 5. Partidos, pois, os filhos de Israel de Ramsés, acamparam-se em Sucote. Então agora vai começar a jornada por jornada, né? Saíram de Ramsés e tudo que Ramsés significava, que a gente vai ver com detalhe mais para frente. E acamparam-se em Sucote, né? Saíram de uma jornada, um período ali em Ramsés, e acamparam-se em Sucote. Mas teve que ficar um período ali em Sucote, mas eles não era para eles ficarem o resto da vida em Sucote, né? Então partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto, ou seja, na borda do deserto. O fim aqui não é o final, mas o começo ali, o fim do deserto ali, né? A borda do deserto, na entrada do deserto. E partiram de Etã e voltaram a Pi-Hairote, que está de fronte de Baal-Zefon, e acamparam-se diante de Migdol. Partiram de Pi-Hairote e passaram pelo meio do mar ao deserto. E depois terem andado o caminho de 3 dias no deserto de Etã, acamparam-se em Mara. Partiram de Mara e vieram a Elim, e em Elim haviam 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. A gente vai ver agora, não vou ler tudo, né? Se os irmãos quiserem ler tudo, os irmãos podem ler, mas aqui a partir daí vai ser: partiram de uma jornada e acamparam-se em outra, saíram de uma e acamparam-se em outra. Umas eles ficaram uma semana, outras um dia, em outras uma noite só, em outras alguns meses, né?
E a gente também vai ver isso porque que em algumas eles ficaram vários dias, em outras pouco tempo, em outras em apenas uma noite já saíram, né? A gente vai ver isso com detalhe mais para frente. Agora a gente vai ver, irmãos, por que o Senhor fala assim, né? Que aqui eu falei antes que a gente ia ver. Escreveu 33:2, Números 33:2. Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada por caminhada, conforme o mandato do Senhor. Por que o Senhor mandou, né, que Moisés escrevesse caminhada por caminhada? A gente vai começar a ler agora, ver isso, por que, né, que Moisés escreveu e por que o Senhor mandou que ele escrevesse, né? Romanos 15, 4. Romanos 15, livro de Romanos, capítulo 15, versículo 4. Então Paulo vai falar assim, Romanos 15, 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, né? A gente viu que o Senhor mandou que Moisés escrevesse. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança, né? Então isso aqui é um aspecto, né? Foi escrito para o nosso ensino. Então por isso que o Senhor mandou que Moisés escrevesse, né? Foram escritos para que nós aprendêssemos alguma lição ali, né? Como a gente leu já lá em 1 Coríntios 10 também. Foi escrito para exemplo, né? Paulo diz que aquela jornada, aquelas coisas ali, ele coloca como foram escritas para nós, como exemplo para nós. Então aqui já em Romanos 15, Paulo nos fala, né, que além de exemplo, foi escrito para o nosso ensino, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, que pelas Escrituras, né, a gente tem a paciência e consolação. Por isso que nos foi escrita, para que a gente tenha paciência, consolação e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, por isso que o Senhor mandou que Moisés escrevesse aquelas coisas ali, né? Porque são jornadas, são experiências, são fases dos filhos de Deus, né? Provérbios 4. Queria ler com os irmãos também aqui Provérbios 4, 18. Provérbios 4, 18. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Né? Então está falando aqui das veredas do justo, dos caminhos do justo, daqueles que creem no Senhor, que seguem o Senhor. Né? Então cada vereda dessa, né? Então está falando que a vereda dos justos é como a luz da aurora. Né? Ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Em cada jornada dessa, em cada caminhada, em cada aprendizado, né? A gente vai mais ganhando de Cristo, vamos aprendendo mais de Cristo, vamos amadurecendo mais, né? E vamos tendo mais luz do Senhor. Por isso é como a luz da aurora, a luz de Cristo, né? Que ela vai nos iluminando cada vez mais, né? Até que a gente venha a ser dia perfeito, ou seja, um varão perfeito, né? A plenitude de Cristo, a estatura de varão perfeito, de um filho de Deus maduro, né? Não um filho de Deus criança, que quando a gente crê no Senhor, a gente se torna filhos de Deus, né? Mas filhos imaturos. Conforme a gente vai aprendendo de Cristo, o Senhor ele vai nos dando cada vez mais luz e a gente vai amadurecendo, né? Oséias 7:8. Oséias 7:8. A gente vai estar falando nisso aqui, como eu estou falando, né, de uma forma introdutória, e mais para frente a gente vai estar falando com mais detalhe de ponto a ponto, né? Oséias 7:8 fala assim, ó: Efraim se mistura com os povos, e é um pão que não foi virado. Efraim se mistura com os povos,
e é um pão que não foi virado. 9. Estrangeiros lhe comem à força, né? Então a gente vai ver que ele está misturado com Efraim, ele está misturado com os povos. Esses povos, né, que ele se misturou, lhes comem à força para avançar no Senhor. E é um pão que não foi virado, né? Também as cãs já se espalham sobre ele, e ele não sabe, vê que não tem entendimento. Está perdendo a força e não tem entendimento. Agora, o que eu queria chamar a atenção aqui é isso, né? Essa parte aqui que fala que ele é um pão que não foi virado. Um pão. O que o Senhor está querendo dizer? Que ele é um pão que não foi virado. Ou seja, Efraim, ele ficou prostrado numa jornada, numa estação, né? Ou seja, ele amadureceu de um lado, mas ele não saiu daquilo ali, ele permaneceu daquilo ali, né? Então ele, por um lado, ele em um aspecto ele era maduro, em outro aspecto ele era imaturo, não tinha maturidade. Por isso que no que ele era maduro, chegava a se queimar de tanto tempo que ele já estava naquilo ali. É como se ele ficasse numa jornada por um longo período, que o Senhor fala que passou do tempo dele sair daquela jornada ali. Então, em determinada situação, ele estava bem amadurecido, mas em outra, ele era imaturo. As coisas aconteciam e ele nem percebia, né? Os povos estrangeiros que ele estava se misturando comiam à força, e diz que aqui as cães já estavam se espalhando sobre ele e ele não sabia, ele não percebia, porque era imaturo. Mas, numa outra parte, ele já estava tanto tempo já naquela jornada ali que já tinha passado do tempo, já tinha queimado, né? Para a gente entender mais um pouquinho aqui, eu queria estar lendo Jeremias, um pouquinho mais para trás. Jeremias, se eu não me engano, é 48. Jeremias 48. É 48 mesmo. Jeremias 48, versículo 11. Jeremias já está falando também a mesma coisa, parecido, né, com o que ele falou de Efraim, né, mas aqui ele está colocando um pouco mais de luz, né, falando sobre Moabe, é a mesma coisa, mas só que está com um pouco mais de luz. E não está falando de Efraim, está falando de Moabe, mas é o mesmo assunto, só que aqui ele avança um pouco, o Senhor avança um pouquinho mais no que ele quer dizer, com que ele ficou queimado de um lado. De um lado ele era queimado e do outro lado estava cru. Esse era Efraim. Queimou de um lado e do outro lado ficou cru, porque não mudou de jornada, não saiu daquilo, né? E por isso que fala lá que a gente leu naquele texto de Coríntios, 1 Coríntios 10, que muitos deles ficaram prostrados no deserto. Teve determinada situação na caminhada dele que não avançou, ficou reprovado daquilo e não queria sair daquilo, sabe? Não avançava com o Senhor dava a provisão, a gente já viu que o Senhor ele dá a entrada e ele dá a saída da provisão, da estação ou da jornada. O Senhor entra, desde o momento que sai de uma, entra na outra, né? Então vamos ver aqui, ó. Despreocupado esteve Moabe. Tá? Moabe estava despreocupado, ou seja, não tinha responsabilidade com nada do Senhor. Desde a sua mocidade, ou seja, imaturidade, enquanto ele era jovem espiritualmente, ele andava despreocupado com as coisas do Senhor, né? Não tinha responsabilidade com as coisas do Senhor. E tem repousado nas fezes do seu vinho, né? Ficou ali repousado, parado, estagnado, que o Senhor está chamando aqui nas fezes do seu vinho. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso conservou o seu sabor e o seu aroma não se alterou. Ou seja, qual é aqui a ilustração? Né, que eles deixavam de odre em odre, né? O vinho ele era colocado de odre em odre.
né? Então o vinho ele era colocado um período num odre ou numa vasilha, como está falando aqui, e depois de determinado tempo, tudo que tinha de borra, de coisas ruins daquele vinho ali, descia para o fundo, desce, é o sistema de decantação, né? Desce para o fundo. Então, quando aquilo tudo, toda aquela impureza ali desce para o fundo, aquele vinho ele é trocado de vasilha e aquela borra ali é jogada fora, né? Então fica mais um período numa outra vasilha até aquela impureza descer de novo e se troca de vasilha. Então vai fazendo esse processo e o vinho ele vai trocando de sabor, ou seja, vai amadurecendo, vai ficando com um sabor mais apurado, sem sujeira, sem, né, sem alteração de sabor pelas impurezas, né? Então ele vai falar aqui que ele ficou repousado nas fezes do seu vinho, ele não foi mudado de vasilha, ou seja, não mudou de jornada. Teve determinada jornada, estação da vida de Moabe, né? Em Moabe ali, que ele não saía daquilo ali, ele não passava para outra fase. Ainda que o Senhor desse saída, ainda que o Senhor desse provisão, ele não saía dali, né? Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro, né? Por isso conservou-se o seu sabor com as impurezas. E o seu aroma não se alterou, quer dizer, ele não amadureceu, né? É mais ou menos um outro tipo de que fala ali de Efraim, né? No caso de Efraim, é tipificado por um bolo, né, que foi colocado no forno, mas não foi virado. Só assou de um lado ficou assado, o outro lado ficou cru, né? E aqui está tipificado pela mudança do vinho nas vasilhas, né, com Moabe. Mas o assunto é o mesmo, né? Então o Senhor ele quer que nós entremos numa jornada, mas Ele quer que nós venhamos a sair também. O Senhor quer que a gente avance, né? Por isso que Ele fala lá para Moisés, quando Moisés está em frente o Mar Vermelho ali, o Senhor fala para Moisés, Moisés, fala para o povo que marche. Por que clamas a mim? Por que você clama a mim? Diga ao povo que marche. Então tem hora que o Senhor ele quer mais que uma oração, que o Senhor quer uma atitude de fé, né? Por que clamas a mim? Por que está orando para mim, ô Moisés? Manda o povo marchar, toma uma atitude de fé, né? E Números, vamos voltar para Números 9, a partir do 15. A gente vai estar falando mais um pouco e a gente vai estar terminando, tá, irmãos? Mais para frente a gente continua numa outra ocasião. Números 9, a partir do 15. Livro de Números 9, a partir do 15. A gente vai estar lendo esse texto aqui e vai estar parando já para... Vai estar meditando nesse texto aqui. Numa outra ocasião a gente avança mais um pouquinho. E né, desde já queria estar pedindo para os irmãos que os irmãos tivessem oração, porque o Senhor me deu essa direção de estar estudando com os irmãos essas jornadas, né? E a gente vai estar entrando nisso se for segundo a vontade do Senhor, e se for da vontade do Senhor, né? Se eu queira que isso continue. Se não for da vontade do Senhor, o Senhor vai dar uma outra direção. Mas se for da vontade do Senhor, a gente vai avançar nisso aí em 2022. Amém? Números 9, 15. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até amanhã, né? Então já vai falar, o Senhor ele se manifestava, né, dando direção, e ele cuidando do povo, né, em forma de nuvem. Já falei disso já mais atrás um pouquinho. De dia por causa do calor ali, então o Senhor ele dava sustento, dava todas as coisas ali para o povo. À noite por causa do frio e porque eles tinham que caminhar à noite também. Isso era uma outra
uma outra ilustração da coluna de fogo à noite, né? Por que coluna de fogo à noite? Porque era necessário que no momento de trevas, no momento de escuridão, era necessário que o povo caminhasse também. Por isso que o Senhor se fazia luz à noite. Então era aquecer a noite, a coluna de fogo vinha à noite para aquecer da friagem, né, do inverno, e para que eles também tivessem visão em períodos de treva. Essa é a função da coluna de fogo. E durante o dia era proteção contra o calor ali, né? A gente vai ver com detalhe depois essas coisas. À tarde estava, né? A gente vê que a coluna de fogo ela chega da tarde para a noite. À tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã, mas era a mesma nuvem, que de dia era nuvem, à noite se fazia aparência de fogo, porque eles tinham que caminhar também à noite. Assim era de contínuo, não cessava. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham à marcha. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandato do Senhor, os filhos de Israel partiam e, segundo o mandato do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Né? Então, interessante, né? Que não era uma coisa humana, né? O que nos guia na nossa caminhada, nas nossas jornadas, não é algo humano. Né? A gente vê que é por mandato do céu. Enquanto a nuvem ficava ali parada, né? A necessidade era que continuasse naquela jornada ali. Não era o tempo ainda. Como um bolo que está assando, né? Como um bolo que está ali no forno. Ou como o vinho que a gente falou que está ali no odre, esperando as impurezas descer para ser trocado de vasilha. Né? Então aquele período ali é algo que não é homem nem o que manda. Você tem que sair de sair. O Senhor ele sabe o período de cada um. Né? Cada um de nós estamos numa esfera de maturidade, né? Num nível de maturidade. E o Senhor sabe quando o período ainda continua para ficar e quando se tem que sair. O problema é que quando o Senhor dá o escape, dá a saída e continua ainda ali. Esse é que é o problema. Né? Então fica prostrado no deserto, ou fica queimado que nem Efraim, amadurecido numa parte, mas numa outra crua. Né? E a gente vai estar conhecendo essas coisas, né? Mas tu vê que é o Espírito que conduz todas as coisas, né? A nuvem, a coluna de fogo é um tipo do Espírito Santo, nos conduzindo os filhos de Deus, né? Segundo o mandato do Senhor, a gente vê que se entra na jornada e se sai de cada jornada, segundo o mandato do Senhor, é Ele que manda, né? Tem que estar de olho na nuvem, tem que estar percebido ao Espírito, ao mover do Espírito Santo, né? Conforme vem o escape do Espírito, mover do Espírito, se é para ficar ou se é para levantar acampamento e avançar. Né? Segundo o mandato do Senhor, os filhos de Israel partiam e, segundo o mandato do Senhor, se acampavam. Não, é o Senhor que sabe o tempo. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Né? Então, olhar para o Senhor. Enquanto o Senhor está parado sobre ali, eles ficavam parados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, então, segundo o mandato do Senhor, permanecia e, segundo a ordem do Senhor, partiam. Né? Aquilo que eu falei. Tem jornada que a gente vai ver depois que eles ficaram uma noite só. Jornada que eles ficaram semanas, meses, né? E tudo olhando para a nuvem, né? Segundo o mandato do Senhor. Às vezes a nuvem, 21, às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Ou seja, tinha jornada que só durava uma noite, né? Mas segundo o mandato do Senhor. E tinha jornada que era uma semana, 2 semanas, um mês, né? Segundo, erguendo-se a nuvem, partiam.
Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava por ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas erguendo-se ela, partiam, né? Então a gente vê que de cada uma tinha um tempo específico, e é o Senhor que sabia o tempo, e é o Senhor que sabe o tempo de ficar acampado, é o Senhor que sabe o tempo de levantar acampamento e para partir para uma nova jornada, né? O Senhor que sabe de todas as coisas. 23. Segundo o mandato do Senhor se acampavam, e segundo o mandato do Senhor se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Amém, irmãos? Então é isso, essa porção que eu tinha para a gente estar meditando nessa manhã, né? E desde já peço a oração dos irmãos, para o Senhor estar abençoando, dando graça, né, no decorrer desse ano de 2022. Que o Senhor nos dê graça, seja conosco, para que a gente venha, que todas essas coisas se colocou para nosso exemplo, né, como a gente viu, é exemplo para nós, né, admoestação para nós, para que a gente venha a entender e não venhamos cair nos mesmos erros, nas mesmas tentações, na mesma idolatria, murmuração, né? Não venhamos tentar o Senhor, nos pôr, como ele fala aqui, que eu deixei anotado, né? Em fornicação, né? Comer e beber, divertir-se, imoralidade ou fornicar, pôr o Senhor à prova e murmurar. Hebreus fala que lá em Hebreus, né, fala que muitos ficaram prostrados no deserto porque eles não tiveram fé, né, faltou fé, ou por causa da murmuração, né, pereceram por causa da murmuração, porque não creram no Senhor, não creram na provisão do Senhor. Aí você rejeita a provisão do Senhor, acaba rejeitando a graça. O Senhor, ele nos dá graça, mas se a gente rejeita a graça, a gente não sai daquela estação ali. A gente rejeita a provisão do Senhor. Isso pode acontecer em cada jornada, e a gente fica estagnado ali naquela jornada e não avança com o Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por essas palavras. O Senhor sabe de todas as coisas, mandou que Moisés escrevesse essas coisas para exemplo para nós, para a nossa advertência. Pai, que o Senhor venha abençoar, Pai, essas escrituras, que a gente venha estar aprendendo com elas, que isso seja exemplo para nós, Senhor, que o Senhor venha nos dar graça para estar compartilhando essas palavras, que o Senhor venha revelar, abrir a porta da palavra nesse ano de 2022. Pai, muito obrigado, Pai, por todas as coisas, por esse ano de 2021, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, e que o Senhor venha avançar conosco nesses últimos dias, Senhor. Tu venha avançar conosco, que o Senhor venha nos sustentar nesse ano de 2022, que seja tudo para a honra e para a glória do Seu nome, que o Senhor venha ter lucro, Pai, e que o Senhor venha crescer em nós, que a gente venha diminuir. Em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém.